Olá, eu sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de Direito Processual Penal. Quero falar aqui sobre a importância do hábito de estudar e da necessidade de leitura diária. Você já estudou hoje? Já fez alguma leitura hoje? Bom, eu faço a leitura logo que me acordo, né? Assim que eu chego em sala de aula, eu já pergunto aos meus alunos quem estudou, e de fato eu já tenho estudado logo cedo com uma necessidade de aquecimento e de manutenção das nossas capacidades intelectivas. Aquele que não está disposto a fazer leitura ou quer se organizar com breves apontamentos, geralmente ele não consegue desenvolver e ir adiante na forma de percepção e de ampliação da dinâmica do seu raciocínio. Então a leitura diária é sempre muito cara para mim, né? E alguns perguntam, olha, como foi que você se organizou? Desde o início da faculdade de Direito, eu já lia nos corredores da faculdade, toda vez que, por exemplo, não tinha aula. O que é que eu estava fazendo? Estava estudando. Naquela época, pelos idos ali de 1996, era muito comum a gente pegar fila para pagar um boleto. Hoje que as pessoas não pegam mais fila, mas era muito comum eu pegar pelo menos 4 filas no mês, e as filas eram enormes, gente. Assim, era uma tarde toda, né, na Caixa Econômica para aguardar um pagamento, e às vezes uma pessoa ou outra passava na frente, mas na fila eu estava sempre com um livro e estava estudando. Até às vezes a pessoa dizia, olha, o que é que ele está fazendo? Ele está estudando enquanto a gente aqui está batendo papo. E isso era muito importante porque eu ganhava realmente tempo, né? Lembro também que a época que eu fazia faculdade de Direito, eu também trabalhava. Na minha faculdade de Direito eu fiz o curso noturno na UFAL, e durante esse período eu trabalhei bastante também como militar do Corpo de Bombeiros, né? E teve uma época que eu fui transferido para o interior aqui de Alagoas, do estado de Alagoas, no interior, cidade de Arapiraca, né? Minha faculdade era em Maceió, mas mesmo assim eu fui transferido para prestar serviço em Arapiraca. São 123 quilômetros, e era necessário que eu fosse e retornasse, né? E para isso eu ia de ônibus. Para vocês terem uma ideia, a época ali em 97, 98, né, o estado de Alagoas chegou a ter uma série de atrasos no pagamento dos salários dos servidores. Eu fiquei 8 meses sem receber salário, aproximadamente 8 meses, e não dava realmente para você pagar as contas do mês. E o ônibus, né, era um ônibus que à época era chamado Ligeirinho, que ia de Maceió para Arapiraca, e a empresa disponibilizava a passagem do militar fardado, desde que ele não sentasse, né, ia na parte da frente do ônibus, não podia avançar a borboleta, e fosse ali como se fosse uma espécie de auxílio, né, para a empresa, uma espécie de cooperação. Mas mesmo assim, eu levava um livro à mão e estava estudando, né? Um dia eu vou trazer aqui para vocês os 3 volumes do livro de Ovídio Araújo Batista da Silva. Eu li dessa forma, viu? Eu não tinha sequer R$5 para pagar a passagem de ônibus para ir à cidade de Arapiraca. Eram R$5, me lembro como hoje, o preço da passagem, mas simplesmente a gente não tinha. Afinal, eram 8 meses sem receber salários, e isso sabemos que não é brincadeira. Precisávamos então nos valer, né, dessa cooperação das empresas de ônibus para poder chegar à cidade de Arapiraca e retornar no mesmo dia para dar conta de estar na Universidade Federal de Alagoas. Uma viagem assim em torno de 2 horas, 2 horas e meia de ônibus, né? E eu fazia essa leitura em pé. Alguns diziam, você vai descolar a retina, etc. O fato é que isso até hoje não aconteceu comigo, né? Pelo menos eu consegui superar, mas o livro tem as marcas de garrancho, e de fato eu aproveitei bastante o tempo, porque embora fosse algo extremamente desagradável, nesse período de 2 horas e meia eu estava me esforçando, estava lendo isso. Por exemplo, se você faz 5 viagens durante a semana e de volta, é um tempo bem interessante de leitura e de ganho, né? Ao invés da pessoa ficar conversando ou se dispersando, estava ali me obrigando a ler no interior de um coletivo, e também cumpria o meu papel, o meu trabalho na corporação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, né? E não foi somente dessa maneira que eu me mantive estudando. Antes de ir para o trabalho, fazia essa leitura, também nas horas de intervalo, que era possível você, por exemplo, na hora do almoço, você tem uma parte de intervalo, eu conseguia ganhar alguns parágrafos de leitura, e à noite também, antes de dormir, até o sono me embalar, eu estava também estudando. Então, o que é que você está fazendo na hora vaga? Estudando. Inclusive nos momentos de folga e de diversão, né? Perguntava, quem estudou no carnaval aqui? Ninguém levantava o braço para dizer que estudou, mas eu estudava, né? E ia também para a festa de carnaval e aproveitava, mas antes eu fazia um pouco de leitura, e depois, quando acordava no outro dia, da mesma maneira, e mantia assim uma frequência semanal de leitura. Isso parece ser pouco, mas, por exemplo, você
durante um ano, ler por dia uma média de 5 páginas, se você multiplicar 5 por 365, você terá lido aproximadamente 1.600 páginas, que equivalem a, digamos, 4 livros de 400 páginas, né? Para aquele que mantém um ritmo que eu considero que sugestionável, né? Talvez a minha proposta é de 30 páginas diárias. Se você ler 30 páginas diárias no período de um mês, né, são 900 páginas, você terá lido um manual de 900 páginas, ou 3 livros de 300. Ou durante um ano, isso equivale a um número de livros bem interessante, né? Digamos que sejam 3 livros por mês, você terá lido aí muito mais de 20 livros, em torno de 30 livros, né? Então, essa forma de constância, isso a longo prazo é interessante, é um ganho de conhecimento importante, né? Porque é muito comum, assim, na hora que a pessoa vai começar a estudar, você vê aquele volume, né? E diz, caramba, não vou conseguir dar conta. Na verdade, ninguém nunca vai conseguir dar conta de todo o conhecimento que tem à nossa disposição. É muito difícil, né? A pessoa conhecer tudo, né? Senão é impossível. Mas o ganho de estrada de leitura dessa forma é formidável ainda para aquele que, como eu, tinha um tempo muito escasso, né? Um tempo assim escasso para estudar e precisaria então dimensionar bem o tempo e ter, sobretudo, uma noção de disciplina, né? E aí, pessoal, por exemplo, alguns dizem, olha, na faculdade fulano de tal professor provavelmente não vá. Eu não queria saber disso, né? Eu queria ir para a faculdade, eu estava disponível caso a aula começasse exatamente na hora, e eu também estava com o meu livro ali à disposição, porque enquanto não chegassem as pessoas que iriam participar da aula, eu estava lendo. Então um dia desse eu fiquei assim um pouco assim contrariado, né, em encontrar na sala de aula menos pessoas do que o que geralmente a gente encontra. Eu perguntei, não, é porque não vão todos, não teremos todas as aulas. Nós hoje só teremos as 2 últimas aulas e por isso tem menos alunos, porque eles querem ir quando aproveitam as 4 aulas. Eu penso que isso é a maior tolice, porque a época que eu era estudante, eu não queria saber que um professor iria faltar, ou se todos iriam faltar, eu queria cumprir meu papel de estar na hora, naquele momento, na sala de aula, enquanto não chegasse alguém, né, enquanto não comparecesse a pessoa responsável por ministrar a aula, eu estava estudando, estava ganhando tempo com isso. Aí alguns ficam em casa para não se deslocar até a faculdade, e em casa eles estudam. Essa é a questão, né? Porque às vezes você fica em casa e acaba se acomodando também, acaba se dispersando com informática, né? Com telefone celular. E aí vem uma outra questão, os livros, né? Livro digital. Não, eu tenho todos os livros digitais e a minha biblioteca não ocupa espaço, me dizem dessa forma. Mas, gente, olha, é tão importante você ter uma biblioteca profissional, né? Eu, pelo menos, fiquei adquirindo, mesmo naquela época de escassez de recursos financeiros, né? Que o problema de dificuldades financeiras eu também sei, tenho essa dimensão de como isso significa e é complicado, mas se prioriza a aquisição daquilo que eu chamo de biblioteca profissional. E muitos que têm uma biblioteca digital não tem nenhum, porque acaba que parece que no âmbito digital as coisas se dispersam, o livro fica um ícone minúsculo, né? Você não tem o hábito de riscar e marcar o momento em que você interrompeu a leitura para continuar a etapa seguinte, e isso é muito ruim. Enquanto o livro físico, ali parece que você tem à disposição, e é muito bom você saber que pode ler alternadamente livros e que tem também livros para poder pesquisar quando for importante. E alguns dizem, olha, falta de recursos financeiros, né, para adquirir livro. Mas, às vezes, uma festa que custa muito mais, você gasta e a festa se esvai uma tarde, né? Se esvai uma noite e o livro ele fica aí para o resto da vida. Eu tenho meus livros desde o primeiro momento em que eu comecei a cursar o curso de formação de oficiais, que tinha algumas disciplinas de direito, que se iniciou em 92. Então eu tenho livros jurídicos que têm muito mais de 30 anos, né? Tem 30 e poucos anos, e isso é muito interessante. Também costumo comprar os livros em alfarrábios, né? Tem livros assim antigos com dedicatórias de grandes nomes que a pessoa que era dona ou entregou para o dono do sebo, né? Ou faleceu e deixou para alguma livraria, né, dar destino a esses livros. E eu encontro livros, por exemplo, com dedicatória de Paulo Dourado de Guzmão para Hélio Tornag na minha biblioteca, que eu adquiri nos sebos, né? Isso é fantástico, porque é como se eles contassem a história para você e ali tem uma disponibilidade que te possibilita acesso ao conhecimento, né? É uma questão de prioridade. Ainda sobre a leitura,
eu buscava estar com o livro o tempo todo, né? E estava realmente até com materiais de menor proporção nos intervalos, por exemplo, quando eu era promotor de justiça, né? Então, por exemplo, se de uma audiência para outra, você é promotor, você é defensor, você é advogado, de uma audiência para outra ocorre algum atraso, algum imprevisto, que as pessoas vão ficar ali num período de 10, 20 minutos, um período ocioso, né? É um período que vai dificultar, né, você ter acesso, né, ao que você vai fazer enquanto profissional do direito. Nada melhor do que você ter nas mãos um informativo de jurisprudência, né? Ter nas mãos um livro que você possa adiantar alguns parágrafos. Alguns dizem, não consigo me concentrar. É também uma questão de hábito, né? Então, assim, às vezes eu estou num corredor, estou num café, né? Eu estou lendo em algum lugar, as pessoas estão ali fazendo algum ruído, né? Pode cair o mundo, eu estou conseguindo me concentrar, porque assim me habituei a estudar conforme as condições que o tempo podia me possibilitar, né? Essa é a dica que eu tenho para dar, né? Também um pouco da minha história, de dizer que nunca tive oportunidade de ficar sem trabalhar para poder estudar, nunca foi assim, desde os meus 17 anos que eu trabalho, e precisava realmente ter uma organização para ganhar tempo, né? E tudo que a gente quer com muita vontade, eu acho que o grande ingrediente aí que eu tive foi muita vontade, né? Tudo que a gente quer com vontade, sincera, com aquela vontade determinada, a gente consegue. Está à nossa disposição, então, a nossa capacidade intelectiva, né? A possibilidade, então, de construir conhecimento, de aquecer aquela inteligência que você, que eu, que todos nós temos, alguns com mais habilidade para um tema, outros com mais habilidade para outro tema, e assim por diante, viu? Um abraço, até a próxima.